Nesta noite, começamos com uma grande notícia de última hora. É um acontecimento que poucos achavam possível, até mesmo alguns dias atrás, mas com o presidente Trump no comando, já vimos várias vezes que os chamados especialistas estavam errados. O presidente Trump diz que Israel e Irã concordaram com um cessar-fogo total que entrará em vigor em apenas algumas horas. Em uma postagem no Truth Social na última hora, o presidente escreveu: "Parabéns a todos. Haverá um cessar-fogo completo e total em aproximadamente 6 horas a partir de agora, quando Israel e Irã terão encerrado e concluído as suas missões finais em andamento. Por 12 horas, a partir desse momento, a guerra será considerada encerrada." Partindo do pressuposto de que tudo vai dar certo como deve e gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a resistência, coragem e inteligência para encerrar o que deve ser chamado de a Guerra dos 12 Dias. Esta é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, mas não aconteceu e nunca acontecerá. Aqui comigo agora está Brett Baier, âncora-chefe de política e apresentador do Special Report, além de editor executivo lá também. Brett, você estava no ar, todos nós estávamos assistindo com o vice-presidente Vance quando o post de Trump no Truth Social apareceu. Então isso por si só já foi meio hilário, mas temos detalhes de como tudo isso se desenrolou na última hora? Bem, Laura, boa noite. Realmente foi algo marcante. Deixe-me te contar o que aconteceu nos bastidores. Trey Young estava terminando seu relatório de Tel Aviv e o produtor falou no meu ouvido o post do Trump no Truth Social chegando por e-mail agora. E eu olho para baixo, o vice-presidente está bem aqui no estúdio comigo. E enquanto eu abaixo para ler, a equipe dele entra com um iPhone para que ele possa ler o Truth Social assim que chega. Trey Young encerra seu boletim ao vivo. Eu agradeço a ele, apresento o vice-presidente, obviamente, começo falando sobre o que acabamos de ouvir e ver. Ele disse que já tinha ouvido falar sobre isso, comentou a respeito, mas ainda não tinha visto a versão final, e foi a isso que ele estava reagindo. Desde então, soubemos que o Catar foi o intermediário e que, agora, autoridades iranianas estão dizendo que de fato autorizaram o Catar a negociar em seu nome, pelo menos de acordo com a Reuters e outras agências de notícias, e que os israelenses vão concordar com isso, em um prazo de 6 horas. Agora, o que vai acontecer entre agora e essas 6 horas? Eu espero muita ação cinética dentro do Irã por parte dos israelenses, mas é isso que parece. Os detalhes que o presidente apresentou sobre como isso se desenrola nas próximas 24, 48 horas, não sabemos o cenário ou se levará a negociações. Bem, o que foi surpreendente é que, apenas nas últimas horas, o líder supremo divulgou uma declaração dizendo: "Nós não vamos nos submeter. Nunca vamos nos submeter." Então, alguma coisa estava mudando nesse período intermediário e acha que fizeram a ele uma oferta irrecusável. Talvez sim. Nós não sabemos. O líder supremo supostamente está escondido em um bunker, pelo que dizem no Irã. Nos informaram que ninguém sabe onde ele está, exceto os israelenses e os Estados Unidos. E eles disseram que poderiam eliminá-lo a qualquer momento. Eu não sei o que aconteceu que mudou a postura ousada dos iranianos, além de tentar interpretar os sinais aqui. Eles deram um aviso prévio sobre o ataque de mísseis ao Catar e à base aérea de Al-Udeid, dizendo que isso vai acontecer. Tirem seu pessoal daí. E então as defesas aéreas derrubaram aqueles mísseis, inclusive um vindo do Catar. E, eu acho que a resposta muito fraca do presidente depois, vamos buscar a paz, começou ligações entre todas as partes, de acordo com o vice-presidente, e entre o momento em que ele saiu da Casa Branca e o momento em que chegou aqui no estúdio. Algo aconteceu para que aquela postagem no Truth Social fosse feita. E o presidente até agradeceu ao Irã pelo aviso, como você observou com Vance, que, em algum momento, tudo parecia um teatro de operações de mísseis. Isso lhes deu uma chance de salvar a face, atiraram em algumas, você sabe, o que pareciam velas romanas, quero dizer, eram mísseis. Mas, nenhum dano foi causado, até onde sabemos, no terreno. Então você se pergunta por que eles sequer passaram por esse exercício, mas, de qualquer forma, o presidente não escolheu humilhar o Irã nesse momento, o que eu acho que é típico do Trump. Ele quer dar uma saída para as pessoas. Paz. Sentar à mesa. Ele chamou de muito fraco e agradeceu pelo aviso.
Mas isso segue um padrão. Em 2020, iranianos fizeram o mesmo. Atacaram base militar Estados Unidos no Iraque, mas avisaram com antecedência. Isso foi depois do assassinato de Soleimani, a eliminação do principal comandante militar do Irã pelos Estados Unidos. E, então, segue um padrão. Vamos ver se isso também resulta em um cessar-fogo, porque, como você sabe, os israelenses sentem que têm muita superioridade nos céus e podem eliminar alvos quando quiserem, e estão prestes a fazer uma grande mudança em relação à sua ameaça existencial. Então pode ser difícil para eles concordarem com isso, mas acho que o presidente está pressionando. E Brett, embora as pessoas não queiram ser políticas neste momento, a política sempre entra na equação. Tivemos uma enorme quantidade de certa hostilidade entre os lados políticos nos últimos dias em relação à decisão do presidente. Alguns democratas foram mais, mornos em relação a isso, mas outros foram basicamente muito negativos sobre o que o presidente estava fazendo. Como você vê esse momento se desenrolando politicamente? Quero dizer, Dom Fetterman foi o único democrata que vi sendo muito vocal em seu apoio à ação. Outros foram mornos ou disseram que era inconstitucional e que ele deveria ter ido ao Congresso primeiro. Acho que muitos desses democratas, se você olhar para as ações do presidente Obama no Líbano, na Síria, eles não foram nem de longe tão vocais sobre a questão da autorização do Congresso naquela época. Politicamente, acho que isso funciona muito bem. Ele conseguiu manter seu partido em grande parte unido. Há algumas vozes ativas, como você sabe, Marjorie Taylor Greene e outros, Tom Massie, mas são relativamente poucos em número e em influência. E acho que tudo vai depender de como esse cessar-fogo vai se desenrolar e do que vem a seguir. Brett, muito obrigado. Essa foi uma entrevista inacreditável.